Sejam muito bem-vindos ao Conselhos e Negócios. É certo que sem investimento e inovação não se consegue gerar riqueza, mas será ou não seguro investir em Portugal numa altura em que o país atravessa uma economia instável? São por isso nossos convidados Antonino de Sousa, vice-presidente da Câmara Municipal de Penafiel. Está também connosco André Campos, diretor-geral da Elementum Portugal, e ainda Nuno Turgal, da Imobiliária Era. Antes de iniciarmos o debate com o nosso habitual apresentador Rogério Gomes, vamos ver uma reportagem do jornalista Humberto Ferreira. Aos imóveis usados das famílias que não conseguem pagar o crédito ao banco, juntam-se agora os dos promotores imobiliários que, não conseguindo escoar os empreendimentos, são forçados a entregá-los. De acordo com a Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal, serão mais de 20 mil as casas, ainda por estrear, que estão por vender nos bancos portugueses. Numa realidade instável e preocupante que nos últimos 2 anos tem vindo a aumentar. As zonas turísticas como o Algarve ou o Funchal foram as mais afetadas, mas o fenómeno atingiu também cidades como Lisboa, Braga e Guimarães. A necessidade de liquidez dos proprietários, os ajustes aos preços e as alterações legais e fiscais podem animar o mercado imobiliário. É ou não vantajoso investir no setor? A dúvida recai também no mercado do ouro. O negócio nesta altura está fraco. Vai-se trabalhando, mas com certas dificuldades. É um ramo de atividade que sofre com dificuldades de vários níveis, tanto a nível de preço dos metais, como a nível tanto da capacidade das pessoas terem umas peças mais valiosas. Nesta altura está mal. Aliás, creio que é geral, a opinião geral de que efetivamente isto precisa levar um soco para cima para que nós consigamos vencer esta crise. Não está imune à crise, mas tem conseguido reagir, apesar de, nos últimos anos, a queda nas vendas ter sido menos acentuada. Bem-vindos ao Conselhos e Negócios desta semana. Hoje vamos falar de investimentos, investimento público, mas também investimento privado. Como aplicar as poupanças. Hoje toda a gente desconfia um bocadinho da banca, as pessoas não sabem muito bem o que fazer às poucas poupanças que, apesar de tudo, ainda vão tendo. E vamos começar pelo ouro. Temos aqui André Campos, diretor-geral da Elementum Portugal, que é uma empresa que atua, tem a sua atividade neste campo, neste mercado de ouro e pedras preciosas. A ideia geral que tem aumentado muito o investimento nesta área. Sim. Porquê e que números é que há de investimento? O que é que nos pode dizer sobre isto? Antes de mais, muito obrigado por me terem cá. Efetivamente, é um tipo de investimento que as pessoas naturalmente vão utilizando, um veículo de investimento que as pessoas vão utilizando nesta altura de crise, até porque é um investimento que não exige uma responsabilidade de terceiros, em regra, porque, ao contrário de um investimento na banca, por exemplo, numa ação ou numa obrigação, que é um título de dívida, que exigem a responsabilidade da empresa que está associada à ação ou da entidade que emite a dívida, neste caso são investimentos palpáveis, tal como o caso do imobiliário, por exemplo. E efetivamente, nos últimos anos tem tido ainda por cima uma performance bastante interessante. No caso do ouro, há uma valorização nos últimos 10 anos próxima dos 14%, 15%, à volta disso. No caso da prata, estamos a falar de 20%, 21% nos últimos 10 anos. Portanto, e como estamos a falar de barras. Sim. No nosso caso, nós trabalhamos no mercado de barras e moedas para investimento mesmo. Não, e o caso das joias, qual é o comportamento do investimento nesse? Eu pessoalmente não estou totalmente a par do mercado das joias ou da joalharia no geral.
Neste caso, as nossas barras existem barras que são certificadas para de joalharia, neste caso são as barras com a punção de contrastaria, e depois existem as barras para investimento, que são as, no nosso caso, com punção de responsabilidade ou de fabricante. Nós utilizamos, por exemplo, barras apenas cunhadas ou refinadas pela Umicore, que é o maior fornecedor europeu. O preço é diferente, uma coisa e outra? Em regra, as margens é que são diferentes, porque, em regra, as barras estão mais próximas do preço de mercado, porque não exigem o custo da contrastação e depois, obviamente, que o único custo de produção é a cunhagem da própria barra e não existem outros tipos de custos associados. Na sua opinião, por que é que as pessoas devem fazer este tipo de investimento? Quais são as vantagens? As vantagens, pois, em primeiro lugar, como já referi, o facto de não ter outro tipo de responsabilidade de terceiros associada. E depois porque são investimentos que já existem há uns milhares de anos. Estamos a falar de registros de preços que já remontam a 5, 6 mil anos e que sempre foram utilizados como metais monetários, no caso da prata também e no caso do ouro principalmente. São dois investimentos um bocadinho distintos, porque, em primeira instância, o ouro é um metal que é mais monetário, digamos assim, que é utilizado principalmente para investimento e depois numa escala muito mais pequenina para a indústria. Estamos a falar de cerca de 8, 10% para a indústria e o resto utilizado em investimento puro. No outro caso, a prata tem uma utilização industrial muito mais forte, estamos a falar de cerca de 50% é utilizado na indústria, seja na indústria eletrónica, seja há cerca de 1.300 patentes para a prata e 20 mil de utilizações diferentes. Portanto, o investimento no ouro é um investimento de salvaguarda a longo prazo, bastante estável, em que o preço não reage muito violentamente, digamos assim. E no caso da prata, é um investimento um bocadinho mais volátil. O ouro nunca desvaloriza? A ideia que é que o ouro está sempre a subir, a subir. Efetivamente, isso existem razões que levam precisamente a essa subida. Claro. Estamos a falar, por exemplo... A procura, por exemplo? Não? Sim, obviamente que a procura em primeira instância, um dos principais fatores, claro. Depois, tanto há a procura física, pelas barras e etc., e depois a procura financeira, como são os casos de certificados, ETFs, que são produtos disponibilizados pelos bancos, que são contratos que estão associados ao preço do ouro e prata também. Sim. Mas esse sim é um dos fatores que mais condiciona o preço. Mas por outro lado, por exemplo, e observando o tal comportamento monetário do caso do ouro e da prata, o facto dos bancos centrais estarem a imprimir bastante regularmente e fazer emissões de moeda, em regra também ajuda a que os preços tenham evoluído, neste caso positivamente. Nesta altura a prata está mais na moda, na sua opinião? Não é uma questão de estar mais na moda. Espaço no mercado de investimento? Sim. Existe, eu creio que um maior potencial de subida de preços no caso da prata, isto obviamente é a minha opinião pessoal, claro. E de muitos analistas no mercado também, isto porque a prata está, digamos que, subvalorizada neste momento. Pois é mais barata, não é? Sim, em primeiro lugar, porque como é mais barato, é mais fácil das pessoas obterem ou conseguirem aceder a esse tipo de investimento. Depois, numa outra instância, temos que pensar que a prata, neste caso, ou melhor, no caso da prata, existe uma relação entre o ouro e a prata que é muito conhecida, que é o chamado rácio ouro-prata. Neste caso, uma onça de prata uma onça de ouro compra 50 onças de prata, o preço de uma onça de ouro compra 50 onças de prata, e habitualmente este rácio situa-se nos 14,16, ou seja, uma onça de prata, uma onça de ouro a comprar 14,16. O ouro está muito caro ou a prata que está muito barata? Eu acredito que o ouro está no preço em que devia estar, ou melhor, até está um bocadinho abaixo. A prata está. E os outros metais, tipo platinas, também há investimento neste tipo de coisa? Sim, paládio e platina principalmente. São metais preciosos, por um lado, é certo, não são tão monetários, ou seja, não têm uma importância monetária como o ouro e como a prata tem e sempre teve ao longo dos anos. Mas, por outro lado, são investimentos estratégicos, são investimentos que estão associados à indústria e que, por exemplo, no caso da platina, têm tido bastante interesse, até porque tem havido bastante instabilidade por causa dos problemas que houve na África do Sul, por exemplo, com as minas e com as greves dos mineiros, que exigiam melhores condições para trabalhar. Provavelmente faz subir. E, exatamente, isso aplicou pressões ascendentes sobre o preço da platina. Muito bem. Podemos passar à área de imobiliários. Está também connosco o Nuno Turgal, seja bem-vindo. Relativamente à imobiliária era, neste caso, como é que os portugueses conseguem aplicar as suas poupanças ou como é que o têm feito mesmo em tempos de crise?
Pois, antes de tudo mais, muito obrigado pelo convite para estar aqui presente. No nosso caso, portanto, no caso da imobiliária, aquilo que neste momento acontece é que existe uma mudança de paradigma a este nível. Portanto, nós temos os clientes vendedores que neste momento estão cada vez mais disponíveis e mais flexíveis por as razões que todos nós conhecemos para negociar. E temos um conjunto de clientes compradores que hoje é menor e que procuram oportunidades. E, portanto, como se costuma dizer, junta-se aqui a fome com a vontade de comer. Não é? Portanto, nós temos um mercado da parte de quem está a vender cada vez mais flexível, temos da parte de quem está a comprar, as pessoas só querem comprar oportunidades e estas oportunidades existem no mercado. E que oportunidades são essas de que fala para São oportunidades que resultam da diminuição do preço por via de quem está a vender. E o que acontece é que as pessoas hoje em dia conseguem, se forem mais criteriosas, se tiverem mais cuidado na forma como procuram o produto imobiliário que desejam, conseguem de facto obter produtos hoje que aqui há uns tempos atrás não conseguiam pelos preços que hoje conseguem comprar. Portanto, hoje existe um mar de oportunidades para quem quer investir no imobiliário. A procura deve ser uma procura muito mais fina e muito mais cuidada, mas também é verdade que hoje existem mais oportunidades fruto dessa. E esse investimento é principalmente para o mercado de aluguer ou continua a ser para a habitação própria? No nosso caso, nós temos efetivamente um aumento do aluguer. Agora, eu gostava de desmistificar aqui um bocadinho a questão do aluguer, porque parece que em Portugal, de repente, toda a gente descobriu o aluguer. O aluguer resulta da consequência natural do facto dos bancos não estarem a conceder crédito e, portanto, hoje há muita gente que se vê na necessidade de arrendar porque não consegue comprar uma casa. O exemplo típico na nossa cidade é o exemplo dos estudantes que antes vinham para a nossa cidade para estudar e era muito comum comprar em casa. Hoje em dia é mais comum que arrendar em casa. Portanto, existe essa questão. Agora, do ponto de vista do investidor, que é isso que nós estamos aqui a tratar, é de facto um mercado em crescendo e muito interessante. Porquê? Porque permite, olhando para o mercado e vendo os produtos que se encontram disponíveis e de facto a área onde os preços mais baixaram, permite a estes investidores adquirirem imóveis que podem transformar para arrendamento e que têm uma facilidade de serem escoados no mercado que antes não teriam. Também é certo que isto é acompanhado por uma correção ao nível do preço. Mas de facto o mercado do arrendamento aumentou bastante e está vivo, e isso é também uma oportunidade para os investidores adquirirem os imóveis para os transformarem para a área do arrendamento. E terrenos, na área dos terrenos, ou seja, não só para construção, mas de pousio, não só no centro da cidade, não sei se era atua nesse mercado do terreno. Atuamos. O que acontece relativamente aos terrenos é o seguinte: os terrenos têm uma particularidade. Do ponto de vista de quem investe, para uma financiação económica de investimento, as pessoas esperam sempre um retorno. E esse retorno normalmente tem um período que as pessoas têm a expectativa de o ter. No caso dos terrenos, existe normalmente um período mais longo, desde a aquisição até que esse retorno acontece. Claro que o terreno em si é uma coisa que está sujeita a algumas transformações, muitas vezes pela área onde está inserido, e que de facto pode trazer mais alguns riscos acrescidos, na minha opinião. Agora, também é preciso ver que nós temos, sobretudo na área do Porto Histórico, muitos edifícios que na prática acabam por ser terrenos urbanos. Um pouco mais valem do que o próprio terreno. Portanto, aquilo são 4 paredes ao alto e, portanto, são terrenos. E nesses casos existem oportunidades absolutamente fabulosas, porque muitos proprietários que tinham esses imóveis e que muitas vezes não os colocavam no mercado, atualmente, fruto da pressão do arrendamento, fruto das câmaras, que hoje são muito mais exigentes perante os proprietários, vêem-se na necessidade de colocar também esses terrenos, digamos assim, no mercado. E esses terrenos são efetivamente oportunidades que têm um retorno bastante mais rápido do que aqueles terrenos que nós podemos falar nas zonas mais interiores ou de facto aqueles terrenos que permitem outro tipo de construção. Em concreto também, se nós falarmos no caso dos terrenos para grande construção, habitacional, alojamentos e por aí fora, aí existe ao nível do investimento
um decréscimo bastante acentuado. Claro que fruto... No fundo, a crise da habitação acompanha o mesmo tipo Os bancos não estão a financiar esse tipo de produto. Existe muito produto construído ou muito perto de ser colocado no mercado e, portanto, a procura desse tipo de terrenos tem diminuído. É certo que quando a procura diminui, o preço é outro e, portanto, também aí podem acontecer oportunidades. Eu acho que, no fundo, aquilo que os investidores têm que fazer é darem o melhor de si na característica que têm que ter, que é serem capazes de perceber o investimento e o tempo que vão demorar a ter o retorno. Mas, no geral, esse investimento é positivo, desculpe interrompê-lo, para, neste caso, a imobiliária? É absolutamente positivo. Eu acho que nós, da crise, nós todos sabemos que na crise existe quem saia mal da crise e quem saia bem da crise. Um bom investidor é alguém que sabe sair bem da crise. E, no fundo, acaba por se aproveitar, ainda que esta palavra seja um bocadinho forte, mas é verdade, não é? Acaba por se aproveitar um bocadinho da situação e consegue, de facto, fazer investimentos que lhe permitem ter um retorno que noutra altura não teria. Portanto, eu diria que esta é uma excelente oportunidade para os investidores irem ao mercado de uma forma criteriosa e poderem, de facto, investir e poderem, com isso, contribuir para que o país também seja um país... Sabendo que tem que esperar um bocadinho para o retorno vir, não é? Em alguns casos mais, noutros casos menos. Eu diria que hoje em dia, como a situação está, e voltando a falar no arrendamento que me falou, existe a possibilidade de comprar terrenos, e neste caso estamos a falar, se calhar, nos terrenos mais urbanos, como eu digo, convertê-los, colocá-los no mercado de investimento, no mercado de arrendamento, e com isso terem um retorno muito interessante. Qual é a rentabilidade média ou razoável? Eu estava à espera que me fizesse essa pergunta, porque é uma pergunta que nos fazem sempre. Claro. E é uma pergunta, não digo complicada de responder, mas é uma pergunta, quando nós a respondemos com um número, nós estamos a colocar expectativas às pessoas que depende muito de produto para produto. Mas posso lhe dizer que temos alguns investidores que trabalham regularmente connosco, que nos falam de taxas entre os 8% e os 12%, que é absolutamente fantástico. Isso é muito. É imenso, é mesmo muito. Temos alguns casos de investidores que nos falam de taxas desse nível. Estamos a falar sempre de taxas brutas, se calhar. Sim, também, taxas, sim, mas eu diria que aí à volta de 6%, 7%, 8%. É melhor que o ouro. O ouro falava em 14%, 15% em 10 anos? Ou foi? Não, anual, médio anual. Exatamente, anual, médio. Talvez tenha eu passado a ideia errada, peço desculpa. Vamos agora para o investimento público, ou pelo menos para as possibilidades de investir no município. O Penafiel, que é um município que, sendo no meio do interior, é aqui perto da área urbana, como é que se comportam os investidores num município como Penafiel, que tem áreas industriais, áreas também para construção, prontas? Qual é o comportamento que tem notado nos últimos anos? Muito boa tarde. Naturalmente que o contexto de Penafiel, no que diz respeito à crise e às dificuldades que a crise nos trouxe a todos, não é substancialmente diferente daquele que tem o resto do país. Ainda assim, Penafiel, por essa circunstância de não ser exatamente aqui na cidade do Porto, na área metropolitana do Porto, mas não ser também o interior do distrito, reúne algumas condições que lhe dão vantagem do ponto de vista competitivo. Nós temos um município que está a 25 minutos, por exemplo, do Porto de Leixões. Mas ter, por exemplo, um grande armazém ou uma unidade de produção em Penafiel é claramente mais barato, mais vantajoso do que construir essa mesma unidade ou esse armazém ou esse ponto logístico aqui junto à cidade do Porto. E compensará o transporte e a deslocação? Nós julgamos que sim. E desde logo também porque o município tem uma atitude amiga do investidor. Nós temos, desde logo, essa questão da localização que referi, que é vantajosa, mas temos depois um regulamento de apoio ao investimento no nosso município, que dá vantagens aos investidores que o queiram fazer, naturalmente que se forem investimentos que sejam considerados do ponto de vista estratégico como positivos para o município. Investimentos, por exemplo, na área do turismo ou na área das novas tecnologias,
investimentos amigos do ambiente, investimentos que sejam potenciadores de criar riqueza, mas também de criar postos de trabalho. São investimentos que nós acolhemos no nosso município de braços abertos e que procuramos depois apoiar através destes instrumentos que temos ao nosso dispor. Depois temos também, do ponto de vista fiscal, um município amigo do investidor. Temos, por exemplo, em relação à derrama, para os empresários cujo volume de negócios anual não ultrapasse os 150 mil euros, que são, de resto, a grande parte das empresas que nós temos no nosso concelho. Temos um regime fiscal amigo, isento de derrama. Temos, por exemplo, ao nível do IMI, as taxas mais baixas que a lei nos permite definir. Portanto, também desse ponto de vista é positivo para os investidores. E depois temos uma outra circunstância que torna vantajoso o investimento no nosso município, que é o facto de termos uma população muito jovem e bastante qualificada. E, portanto, é mão de obra que é interessante para os investidores e para as empresas, porque é mão de obra jovem e é qualificada simultaneamente. E, portanto, são várias as razões que tornam o município de Penafiel apelativo para os investimentos, numa altura em que, face a estas circunstâncias adversas, os investimentos são muito mais seletivos e os empresários são muito mais cuidadosos na hora de escolher onde é que vão fazer o seu investimento, onde é que vão colocar a sua empresa. Falámos até agora de investimento empresarial. Exatamente. E o particular? Há até algum tipo de incentivo, sei lá, para comprar terreno para a habitação, da agricultura, quer dizer, o individual, a pessoa que tem 50 ou 100 mil euros no banco, por uma circunstância. Bom, temos relativamente, e ainda bem que o Rogério fala nesse tema, porque é de facto uma área que para nós tem sido extremamente importante, que é a área da agricultura. Nós temos procurado, porque o Concelho de Penafiel ainda tem uma grande área rural, boa para a agricultura, e nós temos procurado incentivar os nossos concidadãos, os nossos municípios, a voltarem, a regressarem a investir na agricultura. E por isso criamos um banco de terras municipal. Fomos interpelar os proprietários com terrenos disponíveis, com terrenos qualificados para a agricultura, bons para a agricultura, e que estivessem disponíveis a colocá-los ao serviço da comunidade, ao serviço daqueles que quisessem investir na agricultura. E essa tem sido, de facto, uma empresa com muito sucesso. Neste momento temos cerca de 6 hectares neste nosso banco municipal. Empresa funciona como uma empresa municipal? Não, quando digo empresa, é empresa no sentido de desafio. E, portanto, temos 6 hectares de terras neste banco municipal e estes 6 hectares estão neste momento esgotados. A procura tem superado a nossa disponibilidade de oferta. E, portanto, estamos permanentemente a procurar trazer mais terrenos para este Banco Municipal dos Terrenos Agrícolas, para que os nossos concidadãos disponíveis para agarrar esta oportunidade o possam fazer. E a verdade é que temos tido resultados absolutamente fantásticos também neste domínio. Tem um mercado biológico semanal? Estou a dizer bem? Temos, não é exatamente o mercado biológico semanal, é um projeto que, do nosso ponto de vista, vai ainda mais além. Nós criamos uma marca própria, que é a marca dos produtos da nossa terra, e procuramos envolver nesta nossa dinâmica as instituições locais, as IPSS, as escolas, as cantinas. Para quê? Para que estes agricultores que querem assumir este risco de regressar à terra, regressar à agricultura, não tenham depois a dificuldade que muitas vezes acontece de escoar os seus produtos. Porque é óbvio que quem tem esta oportunidade de desenvolver um negócio, uma atividade na agricultura, não vai conseguir ter uma escala em termos de produção que lhe permita depois ir bater às portas da Sonai ou do Pingo Doce para aí colocar os seus produtos. Não vai ter escala. Mas se tiver, como é o nosso caso, a parceria da Cooperativa Agrícola de Penafiel, com esta marca dos produtos da nossa terra,
que dão ao consumidor a garantia de que vão consumir produtos de qualidade, produtos que sabem que são efetivamente produzidos ali, localmente, em Penafiel. Isso, naturalmente, que assegura a quem vai fazer esse investimento uma maior confiança e uma maior motivação. Não, isto é diário. Diariamente, os produtores, de acordo com a sua produção, naturalmente que aqui a Cooperativa Agrícola tem um desempenho muito importante, na medida em que é o intermediário para ir afinando a procura com a oferta e a oferta com a procura que diariamente acontece e, portanto, os nossos produtores vão colocando, através deste mecanismo, os seus produtos que chegam frescos, com qualidade, a esses consumidores que são, para já e nesta fase, sobretudo, as instituições locais. Tem sido, de facto, um exercício extremamente positivo e que nós queremos continuar a implementar, porque tem constituído uma oportunidade muito interessante para muita gente do lado do trabalho, da criação do seu emprego, da sua vida empresarial e, por outro lado, também porque tem permitido que as escolas, as instituições locais, as IPSS tenham produtos da terra e que são de qualidade. Estão a pensar alargar agora esses hectares, neste caso, com tanto sucesso, criar ainda mais bancos? Exatamente, aliás, e se me permitirem a oportunidade através da vossa estação, deixo aqui o apelo aos penafilenses que nos estejam a ouvir e que tenham terrenos agrícolas que não estejam a cultivar, que queiram ver, porque um terreno cultivado, sendo agrícola, está também ele a ser valorizado e, portanto, que o disponibilizem para este projeto, porque estão também a ter uma atitude solidária e quem com quer os utilizar, nossos concidadãos. É uma espécie de aluguer? Como é que faz? Compra? Não, como tem digo, uma ação? Exatamente. Os terrenos são disponibilizados gratuitamente. O encargo que é proposto e que tem que ser assumido é esse. É de o trabalhar, de produzir, de criar riqueza. E o proprietário não tem rendimento nenhum? O proprietário tem a valorização da sua propriedade e, enfim, a qualquer momento enfim, de acordo com as regras que estão estabelecidas no contrato de comodato, pode depois reaver novamente o seu terreno, mas não tem nenhum prejuízo com esta cedência e tem ainda a valorização dessa mesma propriedade. Eu voltava aqui ao mercado dos metais preciosos e vamos um bocadinho ser mais concretos. Então imagino que eu tenho aqui uns euros a mais e quero comprar ouro ou prata. Levo para casa? Como é que eu faço? Vou comprar barras, bato-lhe à porta e dizer, mais-me 2 barras. Pois, é efetivamente um dos cuidados que nós precisamos de ter, é onde guardar os metais preciosos, sem dúvida. É talvez, se não o mais importante cuidado depois da compra, obviamente. Claro. Neste caso, nós estamos no mercado para já a trabalhar com barras. No caso da prata, estamos a trabalhar com barras de 15 quilos, cujo custo aproximado é uma roupa de prata. Uma roupa de prata, exatamente. Cujo custo aproximadamente 12 mil euros à cotação 15 atual. quilos? 15 quilos de prata, exato. Talvez um bocadinho abaixo, 11.700, digamos assim. No caso do ouro, estamos a falar de barras de 1 kg, que é bastante mais significativo o investimento. Estamos a falar de 40 mil euros. Sim, exatamente. A relação aproximada. E neste caso, é quanto é que ficaria? 1 quilo de. 1 kg de ouro são cerca de 40 mil euros. 40 mil euros, exatamente. Mais coisa, menos coisa, mas estará à volta desse preço. Depois, é preciso. Mas só tem barras de 1 kg, tem barras mais pequenas? Temos, também disponibilizamos, mesmo para entrega. Exatamente. Aí é que as coisas se distingue um bocadinho. Se for para entrega em casa do cliente, se for para encomendar e nós fazermos a entrega diretamente ao cliente, aí então podemos disponibilizar denominações mais pequenas, são assim chamadas. Mas vocês guardam o ouro, se for preciso. Exatamente, nós temos soluções precisamente de armazenamento e aí temos de considerar E é caro? Estamos a falar em percentual, é tudo percentual neste caso. Estamos a falar de 1,7% anual ao custo do investimento. Exatamente, anual. E varia, obviamente, de acordo com o preço no mercado dos metais preciosos.
Neste caso... Mas varia a percentagem? Não. A percentagem é fixa, claro, exatamente. E é estabelecida logo no início, obviamente que sim. Mas varia o preço real, digamos assim, porque vai variar... No fundo, as pessoas compram certificados, compram... Não. A propriedade dos metais preciosos é do cliente. E depois a escolha é parte do cliente se o quer guardar em casa ou se o quer guardar... Vocês não trabalham com o mercado futuros, com aquele tipo de... Não. É mesmo temos soluções, nós implementamos duas empresas em Portugal. Por um lado, a Elementum, que é a empresa onde eu estou a colaborar, sim, e depois a Concorde, que trabalha com produtos financeiros, fundos de investimento que estão associados a um contrato de seguro. Basicamente é um produto semelhante aos metais preciosos. Era o que ia dizer, é um produto semelhante ao das outras seguradoras, mas cujo ativo subjacente são metais preciosos. Claro. Prata, ouro e também metais estratégicos, como é o caso do rénio, que é um tipo de investimento, é um metal que é utilizado na indústria, principalmente, por exemplo, para a produção de aviões, para as turbinas de aviões. Há poucos fundos disponíveis no mercado que disponibilizam esse tipo de investimento e nós temos um disponível, tem tido uma performance interessante. Essa empresa é cá do Porto ou é nacional? Como é que é nacional, por acaso estamos instalados precisamente no Conselho de Penafiel. Exatamente. Um exemplo. É verdade. Estamos localizados em Penafiel. Mas então, a gente chega lá a momento, pede... Elementum, peço desculpa. Pede um quarto de quilo por exemplo, quarto de quilo de prata, neste caso teria de ser para entrega em casa e depois iria recebê-lo em casa. Há algum tipo de seguro que as pessoas possam fazer? Nós utilizamos seguro em todos os transportes. Para ter em casa contra assaltos. Para ter em casa existem os seguros. Já não é convosco, não é? Não é convosco, mas eu conheço um bocadinho o mercado. Existem os seguros de ourivesaria que são muito raros e bastante caros, no caso de haver quantidades que assim o justifiquem. Mas no caso de um seguro multirriscos normal que se faz para casa, à partida cobre, se for valores dentro de um limite. Já vi que é fácil comprar e vender, também é fácil? Todas as barras que são adquiridas através da nossa empresa, nós damos vazão, nós aceitamos a recompra. Não fazemos recompra de artigos usados, de joalharia, etc. Nós estamos nesse mercado. Mas nas barras que são adquiridas através da nossa empresa, nós garantimos só nas vossas barras? Sim, só nas barras que nós comercializamos, porque nessas temos efetivamente a garantia de que são exatamente a pureza e a origem das próprias barras e sabemos que não é uma qual é a desvalorização entre a compra e a venda? A diferencial em que existe entre a compra e a venda vai aproximar os 11%, 10, 11%. Não é? Exatamente. Portanto, se eu tiver 14 de valorização, perco 4%. Se tiver 14, perde 10%, neste caso, de 11%. Não. Desses 14 vai perder 10, 11%, exatamente. Portanto, fica com uma rentabilidade de 3, 4%. Exatamente. Nós também, quando falamos deste tipo de investimento, estamos a falar de um investimento a longo prazo, não estamos a falar de um investimento a curto prazo. Então vocês garantem a compra. Muito bem. Garantimos. Voltando ali outra vez à imobiliária e aos terrenos, mas neste caso terrenos fora da cidade. Vocês também, terreno agrícola, terreno floresta, vocês andam nesse mercado ou não? Sim, nós comercializamos, nós mediamos tudo, digamos assim. Claro. A questão é que um terreno agrícola, um terreno florestal, nós podemos dizer que não tem valor, no sentido em que tem o valor que a terra produz. E, portanto, o critério de avaliação é um critério de produção, digamos assim. Mas é uma área que, assim, nas lojas das quais eu sou proprietário e onde nós nos movemos. Sim, um amigo o meu há pouco tempo, uma pessoa que tem algum dinheiro e que investe nessas coisas, que investe, desde que tenha árvores, ele investe. É uma possibilidade, até porque há determinado tipo de árvores, determinado tipo de cultura que tem um rendimento muito interessante. Há rendimento sempre a médio e longo prazo. Exatamente, pronto. Do ponto de vista. Depois chego lá também. Pronto, exatamente, quer dizer, do ponto de vista, depois há aqueles apoios, aquelas coisas todas, não é? Claro. E, portanto, nesse sentido, eu imagino que sim, não é? Até porque há culturas que são subsidiadas e determinado tipo de produtos que de facto têm um rendimento muito interessante. Agora, do nosso ponto de vista, enquanto empresa de mediação imobiliária, nós trabalhamos tudo. Ou seja, nós se vier junto de nós para fazer para nós mediarmos um terreno que tenha, claro, que seja florestal, que seja agrícola, nós claro que o receberemos e claro que estaremos interessados em mediar. Agora, na verdade tudo tem o seu valor, não é? Portanto, não vamos, o valor dos terrenos agrícolas é normalmente o valor da produção. Não é? E já agora deixe-me fazer a mesma pergunta. Se eu tiver aqui algum dinheiro e quiser investir, vou ter consigo, o que é que me aconselha nesta altura?
Nós fazemos uma coisa nós fazemos uma qualificação e a nossa qualificação é uma qualificação financeira, motivacional e de produto. Isso daria para uma conversa que demoraria algum tempo para perceber exatamente aquilo que procura, até porque o investidor não gosta de perder demasiado tempo com coisas que não vão interessar e, portanto, aquilo que eu aconselho, efetivamente, é que venha até connosco, teremos muito gosto em recebê-la, em perceber aquilo que pretende, o valor que tem disponível para investir e seguramente que lhe encontraremos uma boa opção de investimento e que lhe permita ter um retorno interessante em função daquilo que quer investir. Fica a promessa, não é? Já falámos de terrenos para habitação, terrenos agrícolas ou florestais e armazéns, esse tipo. Como é que está esse mercado? Com esta paragem da atividade económica, se calhar não está fácil também. Repara uma coisa, assim, nós vivemos num período de crise, não vale a pena, é evidente. E é evidente também que a atividade económica está muito afetada e, portanto, tudo aquilo que tem a ver com a atividade económica sofre as consequências naturais. Ou seja, não há uma mediação de armazéns como havia, portanto, as transações diminuíam, assim como as lojas. Se reparar a cidade, eu diria que quase todas as semanas assistimos a espaços comerciais que vão fechando. Portanto, é um mercado que tem diminuído bastante o número de transações. Centros comerciais também? Centros comerciais... Depende dos centros, se calhar. Depende dos centros. Nós temos aqui um bem perto de nós que é o que sei, continua a funcionar muito bem. Mas tenho em concreto um que me estou a lembrar ali na nossa zona, ali na zona da Boa Vista, enfim, que o centro comercial, segundo sabemos nesta altura, as pessoas que estão no centro comercial já não pagam renda, pagam apenas o valor do condomínio. Portanto, a situação nesse mercado é complicada, ou seja, mas também deixe-me dizer que existem algumas, nestes períodos existem oportunidades, existem formas de fazer as coisas, existem oportunidades de fazer as coisas. Agora custo, não é? Sim, repare, eu estou a lembrar, por exemplo, do Centro Comercial do Stop, que é o que sei, é um centro onde há uma produção musical absolutamente fantástica na Europa e que há uns tempos atrás era um espaço morto. Portanto, cabe-nos nos períodos de crise encontrar saídas para a crise. E eu acho não, tenho a certeza daquilo que estou a dizer, assim como falamos ali, como falaram ali sobre as medidas que o Conselho de Penafiel está a tomar para fazer com que as coisas de facto aconteçam. Todos nós temos a obrigação sobretudo os investidores, não é? De encontrarem caminhos novos para fazerem com que as coisas aconteçam. O nosso papel enquanto imobiliária é colocar e ajudar essas pessoas a encontrarem os imóveis que lhes vão permitir ter o retorno que eles esperam. Repare, no centro do Porto nós assistimos, desde há uns anos esta parte, ao renascimento do Porto, espaços que tinham um valor muito baixo e hoje tiveram uma valorização absolutamente fantástica. Estou-me a lembrar, por exemplo, a Rua dos Caldeireiros, que era uma rua com um valor que era o que era aqui há 5 anos atrás. Se for lá procurar um imóvel, o valor aumentou muitíssimo. Estou-me a lembrar de outra rua, a Rua do Almada, uma rua e poderemos estar aqui a citar numerosos toda a Baixa exemplos. do Porto. Toda a Baixa do Porto. Que é pela animação, que é pela recuperação, não é? Em particular a Rua dos Caldeireiros é uma rua que no último ano viu nascer muita coisa. E, portanto, eu acho e do ponto de vista do investimento, nós, enquanto imobiliária, temos a obrigação de, falando com o cliente comprador e com o cliente vendedor, colocar os produtos no preço certo para pessoas que queiram investir e queiram ir procurar uma propriedade e que tenham uma ideia, porque no fundo isto muitas vezes passa por ter uma ideia diferente e uma ideia nova, possam vir ter connosco e encontrarem os imóveis que lhes vão permitir ter o retorno esperado. Não só um retorno ao nível do produto que adquirem para criar o seu negócio, no caso dos armazéns e das lojas que estamos a falar, quer mesmo ao nível particular, quando as pessoas decidem comprar uma casa e naturalmente têm a expectativa de que ao fim de um determinado tempo a casa possa vender. Voltamos aqui ao António Sousa, tinha uma questão que é para os dois, no fundo é assim, alguém que tenha os tais milhares de euros aforrados porque vendeu qualquer coisa, ou porque herdou, ou porque ganhou, não interessa, chega ao banco e eles propõem aqueles investimentos nos fundos, não sei de quê, prometem margens de 3, 4% líquidas, acima disso já é preciso conhecer alguém no banco, não é? Como é que alternativas é que vocês dão a estas pessoas? No fundo é assim, não ponha aí, venha aqui pôr no... Assim, nós por dá mais, é mais seguro. Qual é a conversa entre aspas? Um investidor tem que ter noção que os investimentos que faz têm risco.
Claro. Isso é uma coisa que deve estar sempre presente na cabeça. Existe, não é? Exatamente. Portanto, há sempre um risco associado. No caso concreto da imobiliária, e se nós formos fazer uma análise séria sobre zona a zona, às vezes até rua a rua, sobre a valorização ou desvalorização de um determinado produto, nós temos condições para apresentar às pessoas negócios com uma rentabilidade muito interessante. E negócios onde as pessoas podem, todos os dias, pegar na chavinha, irem lá e verem como é que as coisas estão. É uma vantagem que o nosso negócio tem, é as pessoas adquirirem coisas palpáveis. Ou seja, uma casa é uma coisa que nós podemos ver todos os dias, olhamos para ela, vemos se está melhor, se está pior, e portanto eu diria que nós não temos muito por hábito, pelo menos eu recomendo que as pessoas que trabalham connosco façam isso, estar aqui a fazer comparações entre investimentos. Eu só perguntar. Nós Era isso que eu lhe conhecemos o nosso. perguntava, precisamente. Não somos muito, olha, invista isto, faça aquilo. Nós gostamos que as pessoas optem por nós. Defendem a vossa dama, mas não criticam as outras. Se eu apresentar a alguém um investimento com uma taxa de rentabilidade esperada que seja interessante, assim, eu ganho o cliente pela qualidade do meu investimento. Portanto, esta é a nossa postura e eu gostava muito e quero muito que assim continue a ser. Os metais preciosos, é chegar a casa e olhar para a barra. Existe essa possibilidade, entre outras, claro. Mas, tal como o imobiliário, que são investimentos reais, e como eu referi, também podem ser vistos e tocados, nós não queremos que as pessoas, pura e simplesmente, abandonem o banco com quem trabalham. Isso é impossível. Exatamente. Nós estamos aqui numa ótica de diversificação. Ou seja, permitir às pessoas que, e principalmente nesta altura em que os bancos não estão propriamente numa situação mais sólida, digamos assim, e a prova disso é o caso muito recente do Chipre, e agora também a Eslovénia, que se afigura como a próxima a pedir o resgate. Existem bastantes preocupações nas mentes das pessoas, e é aí que os metais preciosos podem entrar como uma excelente alternativa, porque além de terem tido uma valorização muito interessante nos últimos tempos, além de serem um ativo físico e palpável, não exige a responsabilidade de terceiros e todas as previsões, ou melhor, não diria todas, mas quase todas as previsões apontam para uma evolução positiva. Temos os bancos centrais dos países que estão em expansão, chamados BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, todos eles a adquirirem quantidades de ouro que nunca foram vistas e bateram recordes, por exemplo, em 2012. Temos grandes investidores da indústria a aconselhar as pessoas dia após dia a adquirirem metais preciosos. E não há aí o período de uma bolha das .com, da imobiliária, e não pode haver aí uma bolha que de repente pof. Poder haver, é óbvio que pode, mas todas as indicações... As indicações, mas por isso mesmo eu dou-lhe aí um exemplo concreto. O investidor lendário George Soros, americano, disse em 2010 que para as pessoas terem muito cuidado que o ouro podia efetivamente ser uma bolha. E em 2012 fez a maior compra de ouro, uma das maiores compras de ouro do ano, no COMEX, que é um dos certificados da ETFs, que podem fazer. Por isso, acho bastante difícil esse cenário neste momento. Mas enquanto ele quiser. Enquanto ele quiser. Quando ele puser à venda. Pois, exatamente, mas são as indicações que temos. Claro. Para Fiel, como é que baixou o preço, não é? O Presidente da Câmara, António de Sousa, convence os penafidelenses a investir no Conselho? Os particulares, eu estou a tentar chegar ao tal aforrador. Muito bem. Bom, nós neste Primeira momento... a situação neste momento também é como o resto do país. Exatamente, há imóveis a mais, não é muito apelativa o comércio deve estar também para esses investimentos. E por isso nós temos estado a trabalhar num outro dossiê que se relaciona com o investimento, mas que pretende, antes de mais, ser de combate ao desemprego. Criamos e lançamos um projeto que é precisamente de impulso ao empreendedorismo de desempregados. Fizemos, numa primeira fase, a seriação de candidatos, porque, enfim, nem todos nascem com talento para ser empreendedores, para serem empresários, e, portanto, houve uma primeira fase para seriação desses candidatos que se inscreveram. E depois de feita a seleção daqueles que foi entendido
pelas provas que prestaram e pelas características que apresentavam, terem de facto mais condições e características que melhor os identificavam como potenciais empreendedores. Foi-lhes ministrada formação por técnicos especializados em diversas áreas para ajudar esses nossos concidadãos a poderem criar o seu próprio negócio. E nesta fase já foram apresentados os primeiros 10 projetos. Posso dizer-vos, por exemplo, que vamos ter um concidadão nosso da freguesia de Lagares, o Renato, que vai lançar-se no desafio de criar produção de morangos através de uma técnica nova, uma técnica de veras inovadora, que é a semi-hidroponia, que permite uma produção em grande escala, com um investimento relativamente o financiamento para isso, como é que ele consegue? Bom, nós, neste nosso projeto do impulso ao empreendedorismo, queremos ter também e temos os bancos e entidades ligadas ao crédito, mais ao microcrédito, porque estamos a falar de investimentos relativamente pequenos, mas que muitas vezes fazem a diferença entre o ser ou não possível. Este é um exemplo, mas temos, como disse, já 10 casos que se concretizaram, que vão agora avançar com os seus próprios projetos, com os seus próprios investimentos, e desta forma estamos também a permitir que estas pessoas, estes nossos concidadãos, criem o seu próprio emprego e criem condições para poderem criar outros postos de trabalho. O município aí, além de criar as condições de formação, já falou nisso, ajuda ao financiamento como o município, diretamente ou só através do... O município não ajuda ao financiamento, ajuda ao financiamento na medida em que envolve aqui parceiros que estão vocacionados para essa área. A Câmara tem outro tipo de intervenções, não só potenciando esta formação, mas depois criando um balcão de apoio a estes empreendedores, porque nós não queremos que eles, fim da formação e iniciado o seu projeto, fiquem apenas por sua conta e risco. Queremos continuar a acompanhar o seu percurso, queremos continuar a acompanhá-los, porque sabemos que, entretanto, há outras adversidades que vão surgir. E por isso temos um balcão de apoio ao empreendedor, um balcão que tem técnicos desde a área jurídica, da área financeira, da área da contabilidade, e que podem depois ir fazendo o acompanhamento da empresa, dar conselho, dar sugestões, dar apoios, até na elaboração de determinados Essas empresas são maioritariamente na área da agricultura ou... Este exemplo que referi é da agricultura, mas temos, por exemplo, uma situação de apoio domiciliário a pessoas acamadas ou em situações de imobilidade, e que, portanto, esse serviço de apoio domiciliário reúne não só cuidados de higiene, como cuidados na área da saúde, da enfermagem, claro, e outro tipo de intervenções também. E é fácil agregar a banca apoia, é fácil convencer... Bom, naturalmente que a banca não tem uma função, ninguém se iluda, no sentido que a banca tem uma função de caridade. Claro. A banca procura sempre ter retorno para os seus investimentos. E, portanto, faz uma avaliação dos projetos e aposta em projetos que vê, ou pelo menos se afiguram como tendo viabilidade. Mas, como referi, estes projetos, quando chegam a esta fase, foram já muito testados. E, portanto, são projetos que um conjunto de entidades envolvidas entendeu que eles, de facto, têm pernas para andar e que, por isso, merecem ter o investimento. E é isso que tem acontecido. E a banca corresponde? E a banca tem estado... E os órgãos oficiais, tipo o Instituto de Emprego e a APMEI, e também entram nesta... Também estão envolvidos neste nosso projeto, que queremos, obviamente, o mais alargado e o mais transversal possível, porque depois há determinados instrumentos, como referiu ao nível do Instituto de Emprego e Formação Profissional, lembro-me, por exemplo, da medida do Impulso Jovem, que podem aqui depois ser também contributos para que os projetos avancem e se concretizem. E, portanto, aqui procuramos ter todos os agentes que podem dar contributos e que viabilizem
viabilizem os projetos. No fundo, a nossa preocupação é que ninguém deixe de criar o seu negócio, ninguém deixe de avançar com o seu projeto, sobretudo quando ele é bom, quando ele tem viabilidade, quando ele tem pertinência, por falta de apoio, por falta de financiamento ou por falta de qualquer tipo de envolvimento do ponto de vista técnico. E na área da habitação, na área do imobiliário, a situação deve ser semelhante aos outros municípios, que é se calhar a habitação a mais. Há muito prédio vazio. Vocês como é que encaram o centro histórico com prédios? Bom, na verdade, no caso de Penafiel não se pode dizer que tenhamos uma situação muito complicada relativamente a imóveis desocupados. Não temos. Prende-se também com a circunstância de termos um centro histórico bastante alargado e, portanto, sempre foi habitado e não permitiu que se construísse de forma desenfreada e até, diria, irresponsável, como aconteceu em muitos casos. Ainda assim, tivemos algumas situações que procuramos colocar agora no mercado através da medida desenvolvida pelo Ministério da Segurança Social do mercado social do Mas são prédios municipais? Não são municipais, alguns de bancos, outros do próprio Instituto da Reabilitação Urbana, da Habitação e da Reabilitação Urbana, e que procuramos colocar no mercado do arrendamento através desta medida do Ministério da Solidariedade e da Segurança Social, que é o mercado social de arrendamento. Tínhamos cerca de 80 fogos concentrados numa mesma freguesia, uma freguesia próxima da cidade de Penafiel, que é a freguesia de Novelas, e por essa via colocamos já praticamente todos esses imóveis no mercado do arrendamento, o que não deixa de ser positivo, por um lado porque os imóveis passam a estar habitados, por outro lado porque em grande parte foram até ocupados por pessoas que não eram do Conselho e viram aí também uma forma de se deslocarem para Penafiel. Não tem perdido muito. Não temos um impacto muito significativo para a população. Muito bem. Muito obrigado. Eu acho que a conversa foi interessante. Deixamos aqui algumas pistas, digamos, para como investir. E cá para a semana cá estaremos com outro programa e com outro tema. Com outro tema. Obrigada pela companhia. Até para a semana. Este sábado, todos os caminhos vão dar a Coimbra. Duas grandes equipas só podem dar um grande espetáculo.